Olá pessoal, então neste vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Google Drive e sobre o Google Planilhas, né? Aqui vocês já estão vendo a minha tela, eu já estou conectado aqui no Google Drive, né? Mas como que eu cheguei aqui no Google Drive, né? Por exemplo, vou fechar a abinha aqui. Estando logado, por exemplo, no Gmail, algum dos tipos de aplicativos do Windows, né? Nesse caso aqui eu estou com um Gmail, ó, e aqui eu estou com a conta da Unidave, né? Isso aqui é bem importante também, vocês estarem com a conta da Unidave, para esse exemplo que a gente vai estar gerando aqui, né? Mas estando conectado a algum aplicativo do Google com a sua conta, você sempre vai ter essa areazinha aqui, ó, que é as dos apps, né? Que a Google disponibiliza em todos os seus aplicativos, né? Então, clicando aqui nessa área, você vai ter acesso a diferentes tipos de aplicativos aqui do Google, né? Hoje em dia, a gente consegue fazer tudo, praticamente tudo online com os aplicativos. Como a Unidave tem uma conta, ela utiliza os servidores da Google, a área de aplicativos da Google, então com a conta aí da Unidave vocês têm acesso a esses aplicativos aqui, por intermédio aí da Unidave, né? Você pode ter uma conta pessoal também, né? Por exemplo, eu tenho aqui, estou logado com a minha conta pessoal aqui também, né? Também vou ter acesso aos aplicativos, tá? O que diferencia uma conta pessoal de uma conta de uma empresa, né? Ou de uma instituição, no caso da Unidade, uma instituição de ensino, o que muda é algumas diferenças de liberação de acesso de alguns aplicativos, né? E algumas limitação ou não de funcionalidades, tá? No caso da Unidave, ela tem tudo já liberado aí com o Google, né? Inclusive aqui embaixo, vou mostrar para vocês, a gente está vendo aqui o quanto está sendo utilizado da conta, né? Então, você está usando aqui, no caso, na minha conta aqui da Unidade, eu estou usando aqui 11,1 gigas, né? Diferentemente, por exemplo, da minha conta pessoal aqui, ó, que ela está usando aqui, ó, 200 GB de 2.000 GB, né? No caso, eu comprei um pacote aqui para minha conta pessoal do Google. Quem vocês tendo uma conta pessoal aí do Google, provavelmente aqui deve estar até 15 GB, que é o padrão que o Google libera gratuitamente, né? Uma época era só 5, 6, eles migraram para 15 GB, né? Mas é limitado, a não ser que você compre um pacote. No caso aqui da Unidave, como é uma instituição de ensino, ela comprou o pacote aí do Google, então vocês têm isso daqui ilimitado, né? E esse valor aqui da quantidade de uso desses gigas aqui é de todos os aplicativos. Então a gente vai ter aqui os aplicativos do Google Fotos, por exemplo, né? Tem o Google Fotos, tem o próprio Drive que a gente vai olhar. Então, você armazenando dados em todos esses aplicativos vai usar o geral da conta, né? Não é que só no Gmail vai usar ali determinado valor, não. É para todos os aplicativos, o valor de armazenamento é para todos, né? Então, se armazenando fotos lá no Google Fotos, vai tirar desse armazenamento. Se adicionando arquivos lá no Google Drive, vai tirar desse armazenamento, né? Então, o armazenamento geral de todos os aplicativos da conta é um armazenamento só que ele vai consumindo, né? Então, se às vezes olhar, você guarda muito arquivo, tem bastante fotos, 15 GB ali que é o gratuito, às vezes pode ser pequeno, né? Pode ser pouco o espaço. Mas, enfim, estou aqui, por exemplo, no Gmail, né? E quero acessar o Google Drive, então eu posso fazer isso. Ó. Eu venho na área de aplicativos e consigo acessar o Google Drive. Então, clicando aqui, ele já abre. Uma outra situação para a gente poder entrar também, né? Por exemplo, é o estar no Classroom, né? Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, vou fechar aqui o Google Drive de volta. Vou vir aqui na opção do aplicativo e vou acessar aqui o Google Classroom. Vamos ver onde é que ele está aqui. Aqui, ó.
Então, digamos que vocês estejam logados no Classroom com a conta ali da Unidave, né? Só vou selecionar que eu estou com duas contas logadas aqui, tem que selecionar o da Unidave. Isso também é importante, você pode no navegador trabalhar com várias contas, aí sempre é importante vocês terem certeza da conta que vocês estiverem utilizando, né? Então nesse caso aqui, ó, eu estou usando agora o da Unidave, que eu vou ter acesso às disciplinas aí, né? E inclusive a de vocês aqui, que é o de Sistema de Informação Gerencial. Mas independente do aplicativo que eu tiver da Google, ó, sempre vai ter essa opção dos apps aqui, né? A Google traz padrão para facilitar para a gente o acesso. Ó. Então aqui eu também tenho acesso ao Google Drive, ao próprio Gmail, tudo. Então o aplicativo que eu estou, ele sempre traz essa área de apps aqui para mim poder selecionar outros aplicativos, né? Então aqui a gente consegue daí então entrar no Google Drive. O que seria o Google Drive, né? O Google Drive seria como se fosse o Windows Explorer, né? No caso aqui a gente tem o Windows Explorer, ó, aqui do Windows. O Google Drive é como se fosse esse camarada aqui também, né? Então a gente consegue pelo Google Drive aqui utilizar, armazenar vários arquivos e ter acesso direto a esses arquivos aqui. E isso tudo fica armazenado em nuvem, né? Fica em cloud. Então você consegue acessar isso daí remotamente de qualquer lugar. Basta ter um navegador, né? Pode ser o Google Chrome, pode ser o Edge da Microsoft, pode ser o Firefox, enfim. Você tendo um navegador de internet, você consegue acessar esses dados, né? Então digamos que é um explorador de arquivos aqui em nuvem, um explorador de arquivos remoto, né? Estando aqui no Google Drive, vocês vão verificar que todos os aplicativos da Google eles seguem até um padrão. Por exemplo, o cabeçalho, trazendo aqui o nome do aplicativo, trazendo as opções aqui do que vocês podem realizar, né, de configurações, os próprios acessos ao apps, a conta aqui que você vai estar acessando, né, uma opção de pesquisa. No caso aqui do Google Drive, essa opção de pesquisa vai pesquisar e vai trazer todos os arquivos que você tiver referente àquela pesquisa, né? Aqui ele sempre vai estar mostrando qual a área ou árvore raiz do meu Drive, o que eu estou acessando. No caso, o meu Drive, que é a pasta principal que tem, né? Para vocês. Aqui ele sempre vai trazer um acesso rápido, que seriam os últimos arquivos que você acessou. Depois vai ter as pastas que ele separa também. E também tem várias opções aqui de trazer vários arquivos do que você tem dentro do teu Google Drive, né? Então ele traz um apanhado. Isso daqui também você pode configurar. Mas aqui do lado é que é a parte mais importante, aqui à esquerda. Ó. Essa opção de novo aqui seria para você poder criar uma nova pasta, fazer um upload de um arquivo para cá, um upload de uma pasta inteira que de repente você tem no computador e tem acesso a alguns aplicativos aqui para gerar arquivo e já armazenar o arquivo aqui dentro do Google Drive. Por exemplo, esse Documentos Google seria um Word remoto, um Word para você usar online. O Planilhas Google, que é um que a gente vai utilizar daqui a pouquinho, é para você trabalhar com planilhas online, né? Remotos, né? No caso seria o equivalente ao Excel. Esse Apresentações Google aqui, para você trabalhar com apresentações de slides, enfim, e é referente como se fosse o PowerPoint lá dentro do Windows, né? Formulários Google, você criar um formulário para alguém poder responder para ti. Tem opções demais, aqui dele vai começar a trazer os outros apps, né? Mas o que a gente vai ver hoje vai ser o próprio Drive e aqui o Planilhas Google, tá? Essa opção de novo aqui, sempre que eu clicar, ele sempre vai trazer para a pasta que eu tiver selecionado aqui. Então, no caso, eu estou aqui selecionado com o meu Drive. Se eu vier aqui em novo, criar uma pasta, ou fazer um upload de arquivo, ou criar um arquivo, ele vai gerar aqui para dentro da minha pasta raiz, né? Porém, eu posso expandir aqui, ó. Se eu clicar na setinha e expandir, eu vou ter acesso às pastas que eu tenho do Google Drive e assim por diante, ó. Por exemplo, a gente tem uma pasta aqui do Classroom. Se eu clicar aqui e expandir do Classroom, vai trazer as pastas das disciplinas aí que eu estou lecionando ou que eu já lecionei na Unidave, tá? E todas as pastas vai ter acesso aqui também aos arquivos daquela determinada turma, tá? Daquela determinada disciplina, tá certo?
Então, se eu clicar aqui em cima, ó, cliquei aqui em ADM, ó, ele já trouxe aqui os arquivos que eu já disponibilizei por upload lá para vocês, tá? O que os coordenadores também postaram na aula, tudo tem acesso a esses arquivos aqui, tá? O que facilita bastante, tá? Mas a gente pode criar várias pastas, a gente pode definir essa estrutura de pastas aqui dentro, tá? A gente já vai criar uma pasta ali, já vamos criar alguns arquivos para vocês verem como exemplo. Aqui em drives compartilhados, você pode ter uma pasta principal e você pode compartilhar esses drivers com outras pessoas, né? Então, por exemplo, a Unidav pode gerar várias pastas dentro aí do drive da conta dela e gerar uma pasta por curso, por exemplo, né? E definir, esse curso aqui vai ser o de ADM e esse de ADM todos os professores e alunos vão poder ter acesso a essa pasta. Então ele cria uma pasta, ele chama lá de um drive e compartilha esse drive com vocês alunos e com vocês professores. E é aqui nessa área que esses drives vão estar aparecendo, tá? Uma forma de compartilhamento de um único local aí com várias pessoas, né? Pode ter aqui o compartilhados comigo, aqui é um pouquinho diferente de drive, né? Aqui pode ser qualquer arquivo ou qualquer pasta que você tenha dentro do seu drive ou alguém tenha dentro do drive dele e queira compartilhar. Então nesse caso aqui, ó, compartilhados comigo, eu tenho alguns aqui que alguns alunos já criaram o arquivo e compartilharam comigo. Então aqui é onde você consegue ter acesso a esse compartilhamento. Normalmente quando alguém compartilha, você vai receber um e-mail dizendo, a pessoa indica para ti, olha, compartilhei esse tal arquivo com você. Você clica lá em abrir, ele já vai abrir com o drive, já vai abrir com o arquivo, mas aqui você pode ter acesso direto a todos que estão compartilhados com você. Recentes, vai mostrar os arquivos recentes utilizados, né? Com estrela você pode estar definindo e marcando como se fosse um favorito. Então qualquer arquivo, tudo ali que você tenha, você pode marcar ele e é aqui que você vai ter um acesso rápido a ele, né? Lixeira, caso você excluiu algum arquivo, algum item, alguma pasta, ele vem aqui para a lixeira, então ele não é excluído definitivamente, você pode estar restaurando. A partir do momento que você esvaziar a lixeira aqui, daí não tem mais acesso, aquele arquivo já era, você vai ter que construir ele de novo, né? E aqui em armazenamento é o quanto está sendo utilizado de dados aqui. E também traz todos os arquivos em ordem alfabética aqui, das informações que você está armazenando, tá? Mas aqui o que interessa aqui agora é esse meu driver aqui. Então eu vou selecionar o meu drive, no caso eu estou aqui na raiz do meu drive. E agora, por exemplo, eu quero criar uma pasta, que a gente vai chamar com o nome aí do curso e da fase de vocês, que a gente vai armazenar os nossos arquivos de exemplo. Então selecionei aqui o meu drive, é onde eu quero criar essa pasta. Vou vir aqui em novo e vou criar pasta aqui, ó. Agora eu vou dar um nome para essa pasta, então eu vou chamar de ADM7 arquivos, né? Que é a 7ª fase aí de vocês, o curso de vocês, e que a gente vai armazenar arquivos aí dentro dessa pasta. Vou clicar aqui em criar. E agora aqui eu já tenho a pasta criada. Ele já aparece aqui na área de acesso rápido, né? Se eu clicar aqui dentro de ADM7 arquivos, eu vou ter acesso aos arquivos dessa pasta. No caso, a gente não tem nenhum, né? E a gente vai fazer uma simulação de a gente enviar algum arquivo aqui para dentro dessa pasta. Eu tenho duas formas, tá? E o arquivo que a gente vai enviar, eu vou trazer aqui o Windows Explorer. O arquivo que a gente vai enviar para dentro dessa pasta é esse planilha de vendas aqui, ADM. Onde é que está esse arquivo aqui? Esses 3 arquivos que são os arquivos que a gente vai utilizar nessas aulas, né? Então aqui em planilha de vendas é o arquivo que eu quero mandar lá para lá, que eu quero guardar em nuvem. Onde que está esse arquivo? Se vocês acessarem aqui o Classroom, vocês vão vir aqui na atividades. Aqui a gente vai ter o material da aula do dia 23/2 e aqui dentro está a planilha de vendas. Então vocês podem acessar aqui esse arquivo e baixar para o computador de vocês, que é o que eu fiz. Ó. Eu baixei os 3 arquivos aqui já, né? Criei uma pastinha chamada ADM ali em Downloads e baixei os arquivos para cá. Outra coisa também, na descrição desse vídeo aqui, eu vou estar disponibilizando um link também para acesso a esses arquivos aqui
no vídeo, tá? Então, no próprio vídeo, aí na descrição do vídeo, vai ter o link para acesso ao arquivo também, mas vocês podem também utilizar lá do Classroom, tá ok? Então, com o arquivo baixado, eu tenho duas formas para me fazer um upload para cá, para armazenar um arquivo aqui. No caso, eu vou estar armazenando um arquivo do Excel aqui dentro, né? Então, vou vir aqui, ó, posso vir aqui em novo, posso vir aqui ó, em upload de arquivo, ó. Quando eu clico aqui, ele vai abrir uma área, uma janela, onde eu tenho que pesquisar aonde está esse meu arquivo. Então, se eu vier aqui em Downloads, ADM, ó, eu vou ter acesso a esse arquivo. Clicando nele, posso vir aqui em Abrir, pode selecionar mais de um. Ó. Se eu clicar com o mouse aqui, ó, deixar pressionado o botão esquerdo e arrastar, eu estou selecionando todos. Então, quer dizer que eu quero inserir todos esses arquivos, né? Mas, nesse caso aqui, eu só quero, por enquanto, o planilha de vendas. Ó. E eu posso vir aqui e abrir. Quando eu venho em abrir, ele já vai estar aparecendo uma janelinha aqui, ó, dizendo, fazendo o upload, e o arquivo já está aqui. Posso fechar essa janelinha aqui, beleza? Tenho o arquivo aqui, ó. Se eu clicar agora no arquivo, eu consigo abrir e ter acesso a esse arquivo. Ele vai me mostrar aqui, já usando o Planilhas Google, né? Já vai estar mostrando aqui o arquivo aberto. Uma coisa importante aqui do arquivo, ó, é que o Google, Planilhas Google, ele monta uma diferenciação do tipo de arquivo que eu estou utilizando. Como é um arquivo do Excel, ó, ele traz aqui que o arquivo é o .xlsx, ó, que é o arquivo de extensão do Excel lá do Windows, né? Então ele está mostrando, olha, você está visualizando o arquivo, você pode até editar o arquivo, mas é um arquivo do Excel com extensão do Excel lá, tá? Vou fechar ele aqui, depois a gente entra um pouquinho em detalhes nele, né? É diferente se eu tiver um arquivo do Planilhas do Google, tá? E a gente já logo vai criar um aqui para vocês perceberem, ok? Uma outra forma de eu mandar para cá, então eu vou selecionar esse arquivo, ó, vou selecionar ele agora, vou clicar aqui em excluir, vou mandar ele para a lixeira. Tá? Outra forma de a gente mandar arquivos para cá é arrastando os arquivos para cá. Como arrastando? Né? Se eu entrar aqui no Windows Explorer, estou no Windows Explorer do Windows. Aqui eu tenho os meus arquivos. Ó. Então eu posso selecionar o arquivo que eu quero, ou selecionar mais de um, igual daquela forma. Né? No caso eu estaria selecionando todos eles aqui, mas no caso eu só quero planilha de vendas. Ó. Eu posso vir aqui, clicar, manter pressionado o botão esquerdo do mouse e arrastar o arquivo para cá. Olha só, para a área aqui da minha pasta aqui no Google Drive. E se eu soltar, agora o que acontece? Ó, ele vai ocorrer o upload do arquivo aqui para dentro da minha pasta. Ó, tá? Então, eu tenho essas formas de armazenar esses arquivos aqui. Eu posso armazenar qualquer tipo de arquivo, seja ele de foto, seja ele de texto, seja ele um arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint, enfim, vídeo. Você pode arrastar e armazenar os dados, porque como eu falei, esse drive aqui é como se fosse o Windows Explorer que a gente tem aí no Windows, certo? Mas uma outra forma que eu quero mostrar para vocês de editar é gerar um arquivo através do Google Planilhas. Porque esse arquivo aqui, ó, vou dar 2 cliques nele para abrir, a gente está editando um arquivo do próprio Excel, né? Que é como eu mostrei para vocês, ele traz aqui que é o .xlsx. Então, se eu estiver manuseando esse arquivo aqui, eu até posso compartilhar com outras pessoas, né? Mas, às vezes, como é um arquivo físico do Excel, ou até mesmo usando uma outra ferramenta, por exemplo, um Dropbox, né? Você consegue editar uma pessoa por vez o arquivo. Né? Se uma pessoa já está editando e você for abrir o arquivo, ele vai trazer para você abrir como modo leitura. Então, você não consegue editar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que não ocorre ali quando você cria um arquivo do Google Planilhas. Né? Então, por isso, vamos fechar aqui. Como eu posso fazer então para trabalhar com um arquivo colaborativo e diretamente todo pela internet, podendo compartilhar esse arquivo com outras pessoas e a gente ter acesso simultâneo, né? Uma outra forma então, ó, se eu vier aqui em novo, eu posso estar criando aqui ó, um arquivo planilhas Google. Ó. Então se eu clicar aqui dentro, ele já vai abrir o Google Planilhas. Vocês vão ver que é como se fosse igual ao Excel
igual eu abri também um arquivo do Excel aqui, pelo Google Planilhas, ele vai ter as opções de menu, vai ter as funcionalidades todas, como eu teria também lá no Excel, tá? Mas nesse caso, a diferenciação desse tipo de arquivo é que a gente consegue trabalhar realmente 100% online com ele, tá? Então aqui ó, a gente tem uma opção do nome dele, a gente pode renomear esse arquivo, por enquanto ele vem aqui em branco como planilha sem título, né? Então se eu clicar aqui em cima, ele vai ter acesso aqui para mim poder renomear. Então eu vou chamar aqui esse nome aqui ó, de ADM7 planilha de vendas e vou colocar um tracinho Marcial. Vocês podem colocar aí o tracinho com o nome de vocês, porque a gente vai testar o compartilhamento desse arquivo, tá? Com outras pessoas. Aí só para vocês conseguirem ver a diferença e saber que aquele arquivo não é do mesmo nome e pertence a outra pessoa. Clicando fora em qualquer área aqui, ó, agora ele automaticamente vai salvar esse arquivo aí com esse nome. Aqui sempre ele vai estar mostrando sempre que tá, quando houver alguma alteração e quando ele vai estar salvando, tá? Então aqui eu tenho a minha planilha, é igual ao Excel, posso estar editando, inserindo informações aqui sem problema nenhum, tá? Igual eu faria lá junto com no Excel, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora uma forma de importar a planilha através do arquivo, né? Então, como a gente tem aqui ó, aquela planilha de vendas, que ela está 100% em Excel, como a gente faz para importar os dados dela para cá, numa planilha do Google que eu tenho aqui remota, eu tenho online em cloud. Então, a gente pode vir aqui ó, na opção do menu, aqui ó, arquivo, ele tem uma opção aqui de importar, e agora aqui eu consigo informar de onde que eu quero importar. No caso ele está no meu computador, eu venho aqui em Upload, ó, e aqui eu posso clicar nessa opção e abrir a janela para me selecionar onde está a minha planilha, né? Que daí eu posso mandar abrir, mas eu posso fazer a opção igual eu tinha mostrado para vocês com o Windows Explorer aqui, ó. Com o Windows Explorer aberto, eu venho aqui, seleciono a minha planilha e arrasto para cá. Às vezes é muito mais fácil do que você ficar naquela janelinha procurando aonde que está o arquivo. Então assim facilita mais, tá? Aqui ele está perguntando para mim, olha, como é que você quer importar esse arquivo aí? Você quer criar uma nova planilha, que é uma nova página aqui dentro, ó? Ou você quer inserir uma nova página ou quer substituir a planilha? Nesse caso eu vou clicar aqui em substituir a planilha, ou seja, tudo que tiver naquele arquivo lá, ele vai transportar para cá, e se aqui tivesse qualquer coisa digitado, qualquer coisa informada, ele vai substituir, sobrescrever. Então ele vai deixar igualzinho como está naquela planilha lá. Eu vou clicar aqui em importar os dados, ó. Ele já vai estar fazendo a importação, vai estar mostrando essa barrinha aí de progresso, vai estar processando, ó, e logo ele já vai estar com a opção disponível para a gente poder mexer na planilha, ó, tá? Ele ainda está terminando de processar aqui, ó, já está fazendo. Isso vai depender conforme a conexão da tua internet, né? Pode ser mais rápido, um pouquinho mais demorado, e ele já fez. Inclusive aqui, ó, já salvou. Então esse arquivo já está todo salvo com todos os dados daquela planilha importada para cá, ó, tá? Essa planilha de vendas de exemplo ali é uma planilha que tem algumas informações de lançamento de venda por filial aí, né? Com alguns produtos, né? E os valores dos produtos. E olha só que legal, lá naquela planilha do Excel, ele já estava com a opção de filtro lá. Então ele já veio aqui e já disponibilizou a opção de filtragem aqui para a gente, conforme ele estava informado lá, conforme os nossos campos, ó. E também aqui, ó, por exemplo, em total do item, o total do item é uma multiplicação do valor aqui do produto pela quantidade. E ele já trouxe a forma direitinho, igual você usava lá no Excel. Qual é a diferença então aqui do Google Planilhas para o Excel? A diferença está em macro. Se lá você tem um arquivo que você está trabalhando com macro, e como o macro é uma funcionalidade específica da Microsoft, a proprietária da Microsoft, você não vai ter opção de macro aqui dentro do Google Planilhas, tá? Mas agora você vai ter acesso a diversos tipos de funções e estrutura e cálculos que tem lá. Só a macro que você não vai ter acesso. Mas você quer fazer, por exemplo, o uso de uma função de C, você consegue fazer aqui. Você quer fazer o uso de uma função de soma, você consegue. De média, você consegue.
tá? Então todos aqueles estilos de funções que existem lá, você tem aqui também. A única diferença é que aqui não trabalha com macro. Então se lá no documento você tivesse macro, aqui ele não vai ter, então é só esse o recurso que você não vai ter. Mas de restante você vai conseguir trabalhar tranquilamente com o documento aqui. Por exemplo, lá no Excel tem planilhas dinâmicas, né? Aqui você vai ter também planilhas dinâmicas, você pode trabalhar com essas planilhas dinâmicas e montar a estrutura como você quer. Então não deixa a desejar não nada para o Excel, e com um diferencial, você está trabalhando em cloud, você está trabalhando diretamente num documento em nuvem. Tá? Então agora aqui, ó, uma opção que eu falei para vocês de ser colaborativo, né? É a gente poder compartilhar esse documento. Então esse documento agora, ó, se eu fechar ele aqui, eu tenho acesso a ele, ó, eu tenho aqui o planilhas de vendas, que é aquele meu arquivo do Excel, e tenho aqui agora o arquivo que a gente acabou de criar, como planilhas Google, ó, tá até com o nomezinho aqui, ó. Para eu acessar ele de volta, dou 2 cliques aqui, consigo acessar ele novamente, né? Então agora como é que eu faço, por exemplo, para compartilhar e outras pessoas conseguir editar esse documento, esse arquivo aqui também, ó. Eu posso vir aqui, ó, em compartilhar, se eu estou com o arquivo aberto, né? Eu posso vir aqui em compartilhar. Aqui eu vou informar para qual pessoas eu quero compartilhar esse meu documento, né? Ele traz sempre esses balãozinhos de informações aqui, ó. Sempre quando é as primeiras vezes que você está compartilhando, né? Eu só vou colocar aqui um entendi para ele sair. E aqui eu posso colocar as pessoas que eu quero compartilhar. Ó. No caso, por exemplo, poderia compartilhar com a Daniele aí da turma de vocês, mas eu posso estar digitando o nome aqui, ó. Por exemplo, se eu digitar aqui a informação que eu quero compartilhar com o professor Marcondes, ó, Marcondes Massaneira, ele está aqui, ó. Ele já traz aqui para mim e eu posso estar compartilhando com ele. Então eu posso estar digitando o nome da pessoa e ele vai estar buscando, né? Claro que ele vai disponibilizar aqui pessoas que eu já cheguei a utilizar ou pessoas que são aí do próprio domínio da Unidade, tá? Nesse caso, ó, eu vou compartilhar comigo, ó, com a minha conta pessoal do Gmail, ó. Então marciel.dls, vou clicar aqui. Vocês aí podem, na hora de testar, podem tentar compartilhar com outras pessoas. Selecionando a pessoa aqui, ó, posso incluir mais de uma também. Se eu quisesse compartilhar com o professor, ó, Marcondes Massaneiro, ó, eu vou digitando a informação, vou digitando o e-mail da pessoa e ele vai agrupando aqui para mim. Posso compartilhar com mais. Mas nesse caso eu vou compartilhar aqui só com a minha conta pessoal, tá? Tem essa opção aqui, ó, que ela já vem marcada, que é notificar as pessoas. Então aqui a gente pode colocar uma mensagem, ó. Segue planilha de vendas de exemplo de ADM, tá? Então você pode digitar uma mensagem informando para a pessoa que ela pode receber lá um e-mail com essa notificação e receber essa mensagem aqui dizendo, olha, a pessoa tal está compartilhando essa planilha com você, você pode abrir, tá? Então você pode selecionar aqui, ó, indicar se você quer notificar ou não quer notificar e pode dar uma mensagem. Aqui embaixo ele já está dizendo qual é o arquivo que você está compartilhando, no caso a nossa planilha que a gente acabou de criar. Aqui tem algumas opções, ó. O que essa pessoa aqui, por exemplo, ela pode fazer. Então aqui ela pode editar, mas você pode alterar aqui. Você pode colocar só para leitura, ou seja, a pessoa não vai conseguir alterar nada, mas ela vai conseguir ver o arquivo inteiro. Você pode selecionar ela como comentarista, ou seja, ela só pode gerar notificações e comentários nesse arquivo ali, né? Então você define como você quer que essa pessoa vai utilizar esse documento. Se ela não pode mexer nada, ela só visualizar, você seleciona como leitor. Se você quer que ela colabore contigo também e consiga alterar, você vai selecionar como editor. Eu vou deixar aqui como editor só para a gente testar. Aqui também nessas opções de configurações aqui, ó, você pode definir como esses editores vão poder executar as informações. Por exemplo, ó, aqui está marcado, ó, os editores podem alterar permissões e compartilhar. Se isso daqui não tiver marcado, a minha conta pessoal lá do Marcel, por exemplo, ele vai conseguir editar o arquivo, mas ele não vai conseguir compartilhar e nem alterar permissões de outras pessoas no arquivo, tá?
Então, se você não quer isso, se a pessoa só vai colaborar contigo, vai alterar o arquivo, mas ela não vai poder compartilhar com ninguém, não vai poder alterar nenhuma permissão, você desmarca isso daqui. Tem outra opção também aqui, ó. Quando a pessoa está marcada lá só para leitura, né, aqui você pode definir, ó. Nesse caso, os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer download, imprimir e copiar. Ou seja, quem só lê lá, ou quem só comenta, vai poder imprimir ou copiar, se quiser. Mas, se você não quiser que um leitor lá, um comentarista, não consiga imprimir e nem copiar a informação em tela, você desmarca essa opção aqui. Se ele quiser copiar alguma coisa, ele vai ter que fazer um print screen na tela, né? Mas copiar diretamente a informação eles não conseguem. Então você pode definir essas duas informações. Eu vou deixar padrão aqui, tá? Mas só para vocês saberem que vocês podem fazer isso. Vou voltar, voltei aqui, ó, e vou dar um enviar aqui. Agora eu vou estar compartilhando com um Marciel. Ó. Aqui ele dá um aviso, ó, ele diz que você está compartilhando com alguém de fora da empresa, no caso fora do domínio da unidade, pelo fato de ter, né, o nome da unidade, e ele diz que não faz parte, pode ser um pouco perigoso, né? Mas nesse caso eu sei com quem que eu estou compartilhando e vou mandar compartilhar assim mesmo, tá? Compartilhei, ó, pessoa adicionada, né? Então agora o que eu vou fazer? Olha só que bacana, ó. Eu vou vir aqui na minha caixa de e-mail aqui, tá? Vou dar um atualizar aqui. Essa daqui agora é a caixa de e-mail minha particular, ó, do Marciel. Recebi um e-mail aqui, ó, do Marciel Delis Santos, ó. Olha só. Vou clicar aqui e ele diz, ó, Marcel do @Unidade convidou você para editar a seguinte planilha, ó, a planilha de vendas do Marciel. Então vou clicar aqui em abrir planilhas. Olha só que bacana agora. Agora já ficou um pouquinho diferente, olha só. Ok? Eu já estou acessando essa planilha aqui, ó, com a minha conta pessoal, olha só. E aí ele traz aqui, ó, quem são os usuários que estão conectados nessa planilha aí. Se eu estou na minha conta pessoal, ele está mostrando aqui o Marciel da Unidade, né? E agora, ó, vou clicar aqui na minha conta, vou clicar nessa área do L aqui, ó. Vou voltar lá na planilha que eu estou logado aqui como o Marcial da Unidade, ó, ele está mostrando o meu íconezinho da minha conta principal. E aqui eu vou clicar o da Unidade aqui embaixo, ó. Então, como eu estou logado com a conta da Unidade, ele está mostrando aonde eu estou editando aqui. E aqui aonde está o Marcial, que é da conta aqui pessoal, olha só. Olha que bacana, né? Então eu consigo visualizar, ó. No caso aqui eu estou da minha conta pessoal, estou selecionando aqui e aqui embaixo ele traz que é o Marcial, que é o da conta da Unidade. E eu posso escrever informações aqui, ó. Por exemplo, ó, teste, vou clicar aqui, vou definir teste, vou voltar lá na minha planilha, olha só que bacana, o Marcial da conta pessoal já alterou a planilha, né? E o meu da Unidade consegue visualizar. Vou escrever um teste aqui também, ó, Unidade, vou dar um enter aqui. Se eu voltar aqui nessa planilha, olha só, já começa a aparecer. Então, online, simultaneamente, todas as pessoas que têm acesso ao documento e que o documento está aberto, conseguem fazer a alteração. Isso é legal porque, por exemplo, você e um colega de trabalho podem estar em um na casa de outro, né? E editando uma informação numa planilha em conjunto. Isso é que é o bacana. E sem o arquivo estar bloqueado. Diferente quando você tem um arquivo lá, por exemplo, do Excel, que quando você abre ele, se alguma outra pessoa quiser abrir, tem que aguardar você fechar o documento para daí essa pessoa poder utilizar e alterar. Aqui não. Aqui é totalmente colaborativo e em tempo real, né? Então ambas pessoas conseguem abrir o arquivo, mesmo que alguém já esteja com o arquivo aberto, e consegue fazer a alteração e a colaboração em tempo real do arquivo, tá? Isso aqui é uma coisa muito bacana, ok? Eu vou fechar aqui agora dessa da minha conta pessoal, vou vir aqui no arquivo, só vou tirar essas informações de teste aqui, né? E vou fazer o seguinte, olha só, acabei de alterar as informações, ele já mostrou a mensagem bem rápido ali para mim, ó. Se eu digitar alguma coisa aqui, ó, ele já mostra aqui que ele está salvando, olha só, e as alterações foram salvas. Isso aqui é o bacana. Você não precisa se preocupar em estar salvando o arquivo. Ele automaticamente já vai realizar, salvar esse arquivo, as alterações para a gente, tá? Uma coisa importante, né?
você sempre, quando ele estiver aqui em nuvem, estiver em cloud, você pode estar alterando o arquivo, mas você vai ter que estar sempre com conexão da internet. Ele tem a opção de você alterar os dados offline, né? Mas em algum momento você tem que ter a conexão com a internet para que ele salve os dados e armazene as alterações e mantenha o arquivo atualizado aí no seu drive, tá? Uma outra forma de compartilhar o arquivo aqui, ó, vou fechar ele. Eu vou voltar aqui no meu Google Drive, ó, lá dentro da minha planilha 7. Uma outra forma de compartilhar esse arquivo aí, ó, é selecionar o arquivo e aqui você também tem a opção de compartilhar, olha só. Aqui nesse íconezinho, ó. Então aqui você consegue alterar as informações de compartilhamento. Só vou dar um entendi aqui para ele não atrapalhar, tá? Então ele já traz aqui para mim, ó. Trouxe o Marciel, que é a conta, que é proprietária, né? E trouxe também aqui a minha conta pessoal, que é a que eu tinha compartilhado. E aqui eu posso fazer alteração. Por exemplo, eu posso vir aqui e trocar agora o Marciel, lá, que é a minha conta pessoal, só pode ler. Então eu consigo fazer essa alteração aqui, tá? Ou ainda, posso vir e adicionar mais gente. Por exemplo, o professor Marcondes. Ó, posso vir aqui, clico nele, ó, e daí já indico para ele as opções, tá? Mas eu vou fechar e vou voltar ali porque eu não quero adicionar, tá? Então, aqui a gente consegue fazer essa alteração e fazer o compartilhamento também daquele arquivo, tá ok? Tem uma outra questão, vou dar só um concluído aqui, para ele voltar. Tem uma opção aqui, por exemplo, ó, vou selecionar o arquivo. Aqui eu tenho uma opção de link, olha só. Aqui eu consigo gerar um link para acesso a essa planilha aí, ó. Então ele já tem um link aqui, ó, copiar link, e posso dizer como esse link vai ser liberado, tá? Então digamos que é um arquivo que de repente eu quero liberar para mais pessoas, independente se eu quero colocar alguém para colaborar ou não. É aqui onde eu vou informar o tipo desse link, ó. Aqui ele traz só restrito, né? Ou seja, só pessoas em que eu adicionei aqui que pode abrir esse link. Mas você pode vir aqui e trocar, olha só. Você pode definir que só pessoas dentro do domínio Unidade do BR pode alterar, ou você pode definir que qualquer pessoa com um link você pode alterar, tá? Então você pode definir esse tipo de informação, ó. Vou dar um concluído aqui, só para vocês saberem que existe, tá? Muitas vezes vocês podem criar uma planilha aqui no Drive de vocês e de repente vocês queiram para qualquer pessoa na internet conseguir pesquisar, encontrar essa planilha de vocês e poder editar. Então nessa opção de link que você consegue fazer. Como ele já está aqui compartilhado só com algumas pessoas e tudo mais, então não vai ter muita diferença, né? Para a opção do link, ele só deixa ali para unidade BR ou restringir ou não o acesso ao link, tá? Mas senão ele traz opções que você pode deixar público. Então aqui a gente já viu que tem uma opção de excluir, né? Aqui tem uma opção de visualização desse arquivo, então só se eu quero simplesmente visualizar rapidamente ele, né? E aqui eu tenho os 3 pontinhos que tem outras opções, ó. Você pode mover para, esse mover para aqui, você pode trocar esse arquivo de lugar, né? Então se eu clicasse aqui em mover para, olha só, ele traz que ele está na pasta DM7. Mas eu posso vir aqui, ó, dar um retornar e posso mover para cá. No caso aqui eu estou movendo para o meu drive. Ou eu poderia selecionar aqui, ó, administração e poderia mover aqui para a pasta administração. Tá? Eu não vou fazer isso, né? Ou poderia também, por exemplo, aqui dentro do ADM7, criar uma outra pasta. Ó. Eu posso vir aqui, ó, nova pasta, clico aqui, dou um nome aqui para a pasta, ele já iria criar, né? Vou deixar aqui como nova pasta padrão, ó, mas eu vou voltar aqui porque eu não quero, tá? Então você pode estar criando novas pastas e pode estar modificando de lugar o teu arquivo também. Nada impede, por exemplo, ó, de você pegar aqui e arrastar. Ó. Se eu clicar nesse cara aqui e arrastar aqui para cima dessa pasta aqui, ó, ele vai mudar de lá para cá. Como a gente faz lá no Windows Explorer no Windows também, tá? Nesse caso eu vou voltar de novo para ele ficar aqui na pasta raiz, ó. Vou clicar aqui, vou arrastar para cá agora, aqui em cima do ADM7, olha só. Agora se eu vier em ADM7, tá o arquivo aqui de volta, né? E essa pasta aqui eu vou clicar nela e vou excluir. Eu não preciso mais dela aqui. Era só como exemplo para vocês verificarem, tá certo? Bom,
Feito isso, né, a gente viu algumas funcionalidades aqui do Drive, né? No próximo vídeo a gente vai trabalhar com essa planilha aqui, ó, do planilha do Google, né? Para vincular ela lá com o Data Studio, o Google Data Studio, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar como BI, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.